não aguentam estudar tanto tempo assim e não aguentam passar tanto tempo focadas e acabam desistindo antes de ver seu nome no diário oficial ou qualquer coisa do tipo. Obviamente que isso tem muitos e muitos fatores, mas eu acho que dois são primordiais e são esses dois que eu queria, assim, conversar com vocês, falar sobre. E aí, moçada, chegando mais cedo hoje no trabalho, são 7h15 mais ou menos, que eu deixei umas coisas pra fazer de ontem. Tirei a barba, agora estou um homem de novo. E é nóis, vamos que vamos. Nossa, velho, cheguei em casa e a vontade é de ficar aqui nesse sofá para sempre, sério. E domingo é o dia que eu mais trabalho, né? A galera confunde e acha que domingo é de boa, mas não é, porque domingo é o dia que resolve as coisas do estratégia, a maioria. E ainda mais essa semana que eu tô substituindo a menina lá no trabalho. Sério, eu tô cansado, velho. Vocês não dizerem que eu nunca fico cansado com o milagre da manhã, eu fico cansado sim, eu tô cansado hoje, tô doido pra dar uma dormida, mas se eu dormir agora eu sei que eu vou ferrar meu sono de noite, então eu vou dar uma trabalhada, ficar de boa, mais tarde eu durmo cedo e vai dar certo. Terminei de fazer as coisas que eu tinha pra fazer e eu dou R$ 10 pra quem adivinhar onde é que eu tô e o que é que eu tô fazendo agora. Se você disse esqueceu de comprar água e tá comprando água no posto, você acertou. E aí, moçada, tranquilo, tudo bem com vocês? Acordei mais cedo hoje, tava ali fazendo meu ritualzinho, vocês podem ver. E eu acordei mais cedo hoje pra gravar esse vídeo aqui, pra terminar de gravar esse vídeo aqui, porque eu queria conversar algumas coisas e eu vi uns comentários que me deixaram querendo muito gravar sobre isso. O assunto que eu queria falar com vocês hoje é por que alguns concurseiros conseguem se manter tanto tempo estudando, tanto tempo na constância, conseguem lograr êxito nas provas que fazem, e outros concurseiros simplesmente desistem, e a maioria deles desistem antes de ser aprovados ou antes de ver seu nome no diário oficial e antes de conseguir lograr êxito num concurso. Por que outras não aguentam estudar tanto tempo assim e não aguentam passar tanto tempo focadas e acabam desistindo antes de ver seu nome no diário oficial ou qualquer coisa do tipo. E obviamente que isso tem muitos e muitos fatores, mas eu acho que dois são primordiais e são esses dois que eu queria, assim, conversar com vocês, falar sobre. Vou posicionar a câmera ali porque para não ficar chato. E aí eu volto e a gente fala sobre isso, beleza? E esse vídeo, pessoal, ele surgiu de um comentário que eu vi na internet, enfim, em alguma rede social que eu tenho, não sei se foi o Instagram ou se foi aqui no YouTube, mas a possibilidade foi que foi no Instagram mesmo, que era um comentário de uma pessoa, de uma mulher, que ela estava se lamentando porque ela não conseguia estudar tanto assim, ou porque ela não estava conseguindo bater as metas dela, porque ela não estava conseguindo seguir nas metas dela. E ela no comentário ela especificava mais ou menos como é que era a rotina dela e ela falou que ela estava estudando 5 horas por dia, 5 horas por dia, sendo que ela trabalhava 8 horas por dia e depois ela estudava também. Estudava, que eu falo, fazia faculdade, né? Não estudava para concurso. E ela estava estudando ou estava pretendendo estudar 5 horas por dia. E gente, 5 horas por dia é muita hora por dia. Tipo, muita hora por dia. Eu acho que a chance de que 90% dos concurseiros não bate 5 horas por dia. Bater 5 horas por dia líquidas demanda muito, muito esforço, mesmo se você só trabalha, entre aspas, ou mesmo se você nem trabalha e nem estuda, ou nem trabalha e nem faz faculdade, só foca em estudar para concurso. Ainda assim é muito, muito, muito complicado você bater 5 horas por dia. Não é fácil, e principalmente levar isso ao longo prazo, levar isso na constância. E esse é um dos grandes erros que eu considero que as pessoas que estudam para concurso elas cometem. É achar que
é começar o estudo para concurso naquela vibe de olhar os outros concurseiros e tudo mais, aí você vê aquela galera estudando 7 8 10 horas, ou pelo menos dizendo que estuda todas essas horas. E aí você tá naquele gás, você não sabe muito bem qual é o desafio ainda que você tá prestes a encarar. E eu costumo dizer que se as pessoas soubessem o desafio que elas estão entrando para encarar, talvez elas não entrassem nesse desafio de concurso. E se elas soubessem o quão bom é lá na frente, quando elas são aprovadas, talvez ela dissesse assim, eu estudaria o dobro. O problema é que a gente muitas vezes não chega nesse ponto de saber o quão bom é o desafio, porque a gente desiste antes, justamente porque a gente não entende isso aqui que eu vou falar pra vocês. E ela comentou isso e eu fiquei pensando assim, gente, como 5 horas por dia trabalhando e fazendo faculdade não é natural, não é humano, entendeu? Não dá pra você pensar isso. E eu não sou aquela pessoa, e vocês se me conhecem no Instagram sabem, que eu não sou aquele cara dos posts do tipo, nossa, seja racional, estude pouco, ou enfim, respeite seus limites. Não tô nem falando isso, eu não tô falando que você tem que estudar pouco, eu não tô falando que você tem que deixar de estudar, eu não tô falando nada disso. O que eu tô falando é que você precisa manter uma rotina que seja minimamente saudável. E não tô falando saudável nem quanto à sua vida social, nem eu tô falando saudável, fisicamente saudável. Porque senão você não consegue, você não aguenta. E as pessoas não entendem a diferença do pré-edital para o estudo pós-edital. O estudo pré-edital é um estudo de longo prazo, é um estudo de constância, não é um estudo de sprint final, não é um estudo de 100 metros, é um estudo de maratona. Você precisa entender essa diferenciação. Quando você imprime um ritmo gigantesco no seu pós-edital, tá tudo bem, porque tem uma data para acabar aquilo ali. O seu corpo mesmo sabe que você tá investindo naquilo ali muito fortemente, mas que aquilo ali tem uma data para acabar, que daqui a pouco aquilo vai acabar, que você vai poder descansar pelo menos uma semaninha, que você vai poder ficar de boa. Só que quando você imprime um ritmo desse num pós-edital, seu corpo ele olha assim e fala, velho, quando é que isso aqui vai parar? É possível que não daqui para muito tempo. Então ele começa a se sabotar, ele começa a pensar e a dizer, cara, eu não vou ficar nesse ritmo. E aí você começa a procrastinar, você começa a parar, você começa a ter mais resistência do seu corpo ainda para estudar, porque ele diz, cara, eu não aguento mais. E chega um momento onde você começa a falhar e isso gera a sua frustração e a frustração gera a desistência. As pessoas elas querem imprimir o ritmo que é maior do que elas podem imprimir e não adianta, é isso que eu assim, frisar muito bem isso. Há uma diferença muito grande entre o estudo pré-edital e o estudo pós-edital. O estudo pré-edital é o estudo de constância, todos os dias se manter ali estudando. E para isso você precisa estudar, eu fazer uma proporção aqui, uns 80% da possibilidade que você teria de estudar na sua carga máxima, daquela possibilidade pós-edital. Então vamos supor que para ter, sei lá, muito pouco de vida social, para ter assim, foco quase que integral nos concursos, você conseguiria estudar aí, sei lá, 5 horas, digamos, como o exemplo dessa pessoa. Então, o certo é que no pós-edital, talvez, no pré-edital, talvez você devesse estudar umas 3, no máximo umas 4, nem isso, uns 3,5, uns 80% ali da sua capacidade máxima. E no pós-edital, aí sim, aí você pode abandonar a vida, pode fazer qualquer coisa, porque tem um prazo para acabar. Tem um prazo, você tá vendo ali a prova, você sabe que depois você vai descansar. E realmente é uma hora de sangue nos olhos. Agora o pré-edital é hora de constância. Grava essa. O pré-edital é hora de constância, o pós-edital é hora de sangue nos olhos. Você tem que entender, saber diferenciar essas duas coisas, porque a chance de que você vai chegar no seu edital muito cansado se você não entender isso, e você não vai ter condição de dar o seu sprint final para poder chegar na prova com chance de ser aprovado. E esse é o primeiro ponto que eu queria enfatizar aqui. Entenda isso, entenda que você não pode estabelecer uma rotina que você não tem condição de cumprir a longo prazo, porque estudar 7 horas no dia dá para fazer. Todo mundo, eu acho que um dia já estudou 7 horas, seja para uma prova de faculdade, para uma prova de colégio, para, sei lá, um curso que precisava passar, ou para qualquer coisa. Todo mundo um dia já estudou 7 horas. Agora, todo mundo já passou 2 semanas estudando 7 horas por dia, ou 2 semanas estudando 5 horas por dia, todos os dias, e conseguiu fazer isso? Poucas pessoas foram as que conseguiram.
É complicado manter uma rotina a longo prazo. Então entenda que mais importante do que a quantidade de horas que você se propõe a fazer é a constância com que você se propõe a fazer. Porque não existe coisa pior, não existe coisa mais degradante para você do que falhar com sua própria palavra. É a pior das falhas. Porque você começa a se acostumar com falhar. E quando você se acostuma com falhar, o seu corpo ele começa a aceitar que a falha é permitida para você e aí você vai de ladeira abaixo. Passado isso, a outra coisa que eu queria falar e que eu acho que também tem grande ligação quanto a isso é que as pessoas elas não entendem que o concurso público ele faz parte da nossa vida. Se você escolheu vencer na vida por concurso, se você escolheu vencer na sua vida através do estudo, você tem que entender que o estudo faz parte da nossa vida. O estudo é isso. O estudo não é uma coisa que a gente faz e depois a gente vive. Gente, eu vejo isso demais no Instagram, eu vejo isso demais no coach do estratégia, eu vejo isso demais na vida. Assim, as pessoas elas têm o costume de achar assim, cara, eu vou aqui estudar até determinada hora e aí a minha vida começa depois que eu saio da biblioteca onde eu estudo. A minha vida começa depois dos sábados, 5 horas da tarde, porque é a hora que eu paro de estudar, ou no domingo, ou enfim. E é muito possível que se você faz isso, você vai ter muita dificuldade de manter isso a longo prazo, porque ninguém aguenta viver só depois das 5 da tarde, ninguém aguenta passar a vida toda achando que não está vivendo porque está estudando. E, mais uma vez, se você escolheu vencer por meio do concurso público, a sua vida também é estudar. Você tem que entender que isso é um capítulo da nossa vida, você tem que entender que isso é uma parte da nossa vida, e você tem que entender que isso não é uma parte fora da sua vida, não é um apêndice da sua vida, onde você faz isso e depois você vive. Não, é sua vida também. E é possível que você até, depois de um tempo, porque você vai passar, se você se dedicou, se você cumpriu as suas metas, se você empenhou, se você foi, assim, colocou toda a sua energia naquele propósito, vai chegar um dia que você vai ser aprovado. E nesse dia que você for aprovado, é bem possível que você tenha saudade dessa época de concurso. Talvez seja muito estranho para você que é concurseiro ainda tá escutando isso, mas se você perguntar para concursados, mesmo que eles digam que não, porque é difícil admitir isso, mas a gente tem saudade da época de concurseiro. A gente tem saudade daquela coisa de poder saber que eu tô construindo o meu futuro, que eu tô acordando todo dia com um objetivo, que eu tô acordando todo dia com foco, que eu tô acordando todo dia pensando que eu posso a qualquer momento mudar de vida, trocar de estado, trocar de cidade, passar de um patamar de vida, de ganhar tanto para ganhar tanto. Isso tudo é muito assim instigante, isso tudo é muito estimulante e isso dá saudade também. Se você perguntar para concursados, a chance é de que muitos deles vão dizer que tem saudade de estudar para concurso, embora, claro, não queiram essa vida para sempre. Mas é uma fase da sua vida e você precisa entender isso e você não pode achar que a gente só vive depois da posse, que a gente só vive depois que a gente toma posse, que a gente tem, sei lá, ganha X reais ou que a gente largou a vida de estudante ou que qualquer coisa do tipo. Porque se você fizer isso, é bem possível que você não vai aguentar chegar nessa hora para poder ter os benefícios da posse. E se você tá cansado, você tá vendo esse vídeo aqui, você não aguenta mais, como um dia eu também, alguns dias de estudo eu não aguentei, eu parei, eu não consegui equilibrar isso na minha vida e não consegui chegar e dizer assim, cara, eu preciso estabelecer uma quantidade de horas, ok, eu preciso estabelecer uma quantidade de horas que eu consiga, ao mesmo tempo que ter uma vida social, estudar para concurso, porque isso aqui também é tudo a minha vida. E às vezes em que eu não entendi isso, eu extrapolei limites que não poderiam ser extrapolados. Mas eu aprendi uma coisa muito importante, é uma frase que eu levo para minha vida, para qualquer coisa que eu faça, para qualquer projeto que eu me coloque, para qualquer coisa que eu sete como intenção na minha vida. É que se eu estiver cansado, eu preciso aprender a descansar e não a desistir. Então se você tá cansado, se essa vida tá um saco pra você, se você não aguenta mais, se você não aguenta mais estudar, se você não aguenta mais essa rotina, se você tá de saco cheio, tira uns dias, tira um dia, tira 2, tira 3. Aprende a descansar.
mas não se acostuma a desistir, porque se acostumar a desistir é uma das piores coisas que a gente faz na nossa vida. E isso a gente leva pra tudo. Se a gente se acostuma a desistir em um ponto da nossa vida, a gente se acostuma a desistir em todos. E isso aí é a chave pra gente começar a fracassar em tudo que a gente faz. Fica com isso na sua cabeça, fica com essa visão. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma pra você essa mensagem, que você possa levar isso pra sua vida, estabeleça metas que você pode alcançar, estabeleça metas que você pode cumprir. Entenda que estudar para concurso é uma fase da sua vida e que é sua vida também. E que você não vive só depois da sua posse, você não vive só depois de ser aprovado. Você está vivendo agora, por mais que você não acredite nisso. E você precisa entender o quanto antes a importância de estabelecer rotinas que sejam alcançáveis, rotinas que sejam sustentáveis a longo prazo. E entender o quanto antes também que a vida ela acontece independente de a gente estar achando que a gente está vivendo ou não. E isso é vida e provavelmente você vai ter saudade dessa vida quando você for aprovado. E você vai, desde que você se dedique, foque e cumpra os seus objetivos. E aprenda a descansar e não a desistir. Tamo junto, até a próxima. Valeu, falou e tchau.